Olá, Capricórnio, tudo bem? Sejam bem-vindos, capricornianos, para mais uma leitura. Capricórnio, vou começar com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E Capricórnio, vocês estarão explorando novas ideias, novas possibilidades. A energia do momento é a energia de explorar, energia de investigar, de tentar entender a situação, não de uma maneira tão emotiva, mas de uma maneira mais racional. Existe um preparo envolvido aqui, mas é como se vocês estivessem sendo levados a experienciar algo completamente novo. Porém, a necessidade de investigar e manter ali uma certa confiança naquilo que está sendo feito é muito importante. Então, essa energia é basicamente assim, Capricórnio. Você está conhecendo, explorando, pode ser um ambiente, pode ser uma nova oportunidade, pode ser uma relação que você está começando a conhecer alguém. As coisas elas estão indo num fluxo totalmente favorável, não tem interrupções, mas precisa se investigar, né? Porque aqui, se você não tiver seguro ou segura com aquilo que você está estabelecendo no momento, significa que aquilo não é para você investir, não é para você ir atrás em qualquer aspecto. Mas, a partir do momento que você investiga, e isso te traz um senso de segurança, é um momento que você pode começar o quê? A buscar, ir atrás, porque nenhum risco, né, você corre dali. Energia complementar. Bom, energia complementar veio algumas situações aqui. A energia complementar, ela vai falar a respeito, Capricórnio, de situações do passado. Então pode estar trazendo aqui lembranças, reencontros, acontecimentos com pessoas que você já não vê há um bom tempo. Mas existe nesse período alguma situação que envolve esse aspecto passado, né? Pode ser eu reencontrar alguém, estar conversando com alguém sobre uma situação, uma experiência anterior. Fala a respeito também de aprendizagem, ensinamento, como se vocês estivessem utilizando o conhecimento de vocês para ensinar outras pessoas, ou vocês estão ensinando alguém a fazer algo neste período. Mas tem uma coisa interessante aqui, Capricórnio, porque fala que vocês vão ter uma transformação, só que quando tocamos no assunto transformar, parece até um assunto meio clichê, parece até que, nossa, toda vez tem uma coisa para transformar, mas aqui eu estou usando essa forma de expressão para vocês entenderem que assim, existe uma mudança acontecendo, não é uma mudança que vem do externo, é uma mudança que vem de dentro para fora. E isso vai isso vai trazer um ressignificar em relação ao que você é, em relação ao que você faz. Isso vai cortar definitivamente com aquela situação do passado que eu mencionei, né? Que fala assim de um encontro, lembranças ou assuntos sendo tratados. Então, assim, isso vem para cortar definitivamente com qualquer coisa do passado que te causava problemas, que te prendia, ou, sei lá, que ficava vindo na sua cabeça, ou não vai permitir mais que essas pessoas cruzem o seu caminho. E ainda mais, é uma energia que traz uma especialidade, algo que vem de dentro para fora, e que é uma coisa que vai ser muito boa para vocês. Isso vai fazer com que você obtenha um sucesso.
né? Aqui realmente existe uma mudança de rota, né? Uma trajetória sendo preparada aqui, tá, Capricórnio? Então temos boas energias aqui para vocês. Vamos seguir. Vamos entender mais aqui sobre essa energia. Entenda que esse momento também é um momento para vocês de cura. Mas essa cura, ela vem em forma de equilíbrio. Porque a partir do momento que uma parte da sua vida vai se equilibrando, e depois outra, e você chega ali no estado que as coisas elas ficam neutras, né, ou equilibradas, a tendência para que as coisas sejam mais saudáveis para vocês, ou que as coisas sejam mais corretas, elas aconteçam, elas se desenvolvam. Então aqui, Capricórnio, é como se também alguma cura estivesse acontecendo, não só na sua vida, né, mas pode ser em alguma área em específico, porque fala assim que vocês estão sendo afastados de qualquer pessoa ou ambiente que se resulte em mentiras, qualquer pessoa ou ambiente que traga desconforto ou qualquer tipo de sentimento ali de traição. Vocês estão tendo tempo para se planejar, para organizar pontos da sua vida. E tudo isso com muita calma, com muita leveza. Até mesmo os relacionamentos que estão sendo traçados aqui, sejam eles relacionamentos pessoais ou interpessoais, eles estão ganhando maior verdade, eles estão ganhando maior franqueza. Então, esse é um período na qual vocês estão sendo afastados de tudo aquilo que gera para você, Capricórnio, uma tendência ruim, um incômodo, um mal-estar, ou qualquer coisa que te gere algum mal. Então não se assuste ou nem sequer se espante se daqui para frente algumas pessoas saírem da sua vida. Porque a intenção desse período é preencher você, né? Imagine que você é essa taça, uma taça que sempre obteve assim, uma taça que sempre esteve cheia, e a todo momento alguém ia lá e tomava um pouco dessa taça. Só que, de gole em gole, a taça esvaziou. E aí você teve ali que passar várias situações, você teve que deparar com várias coisas e foi se recuperando aos poucos. Só que agora as coisas elas vão passar a ser justas. Você não tem mais que lidar com isso. Então é como se, nesse momento, tudo estivesse vindo com verdade para a sua vida, com a possibilidade de melhoria, para que então você pudesse, Capricórnio, ter sucesso no seu trabalho, ter sucesso na sua vida sentimental. Se havia aqui medos ou qualquer coisa nesse sentido, agora chegou o momento de recomeçar. Aqui não é um momento para temer. Aqui também fala a respeito assim, de preocupações. Havia uma preocupação ali com alguma mudança, havia uma preocupação ali com alguém que estava se aproximando, só que isso não vai mais assim atrapalhar a maneira como vocês passam a conduzir as coisas aqui. Tudo aqui, Capricórnio, foi pensado antes de ser feito. Tá? Então, assim, as atitudes ou as ações que você está tomando, ou as atitudes dos outros, tudo foi pensado antes de fazer. Então, se alguém virar para você, Capricórnio, e falar, não foi por mal que eu fiz isso,
Não considere essa pessoa. Essa pessoa ela pode estar mentindo. Por quê? Porque tanto vocês quanto as pessoas que você está lidando, tudo envolve o pensar. Eu estou pensando, eu estou explorando, eu estou investigando e eu chego a uma conclusão. E a partir do momento que eu chego nessa conclusão, eu preciso fazer uma escolha sábia aqui. Ao menos uma escolha que vai me deixar bem. Essa leitura aqui, Capricórnio, ela vai falar muito mais de você do que das pessoas com quem você está lidando. Essa leitura ela vai falar assim, olha, você está livre de apegos. Você ganhou a confiança ou ganhou a independência que buscava. Aqui, Capricórnio, é assim, não tem como continuar sendo a mesma pessoa depois disso tudo que acontece. Porque isso te reinventa. Ou te torna uma pessoa mais consciente das coisas. Então não dá para continuar sendo o mesmo ou mesma depois que isso acontece. E eu sinto que vem um comunicado aqui. Estão recebendo uma mensagem, alguém está entrando em contato, pode ser um documento que você esteja recebendo, que é a partir disso que você se dá conta de que nem tudo pode ser tratado de qualquer forma, né? O ganhar de consciência é isso, é quando eu me deparo com a realidade. Eu não posso ficar postergando mais as coisas, eu não posso ficar deixando para amanhã as coisas, eu preciso ir e agir naquele momento. E assim, Capricórnio, para aqueles que assim, você tem seu livre-arbítrio. Em nenhum momento você será obrigado a seguir aqui. Mas é importante que você saiba que, se você se negar a permitir que essa mudança aconteça, como eu mencionei, se reinventar aqui, você tem grandes chances de estagnar. Porque a leitura, como eu falei, não vai falar sobre os outros, vai falar sobre você. Sobre você não repetir ciclos. Se você já lidou com uma situação anterior, você já não é mais aquela mesma pessoa do passado. Hoje você sabe como lidar com isso. Então você vai ter que agir diferente. Coisas que você acostumava fazer deixar para outro momento ou para outra hora. Conforme chega esse comunicado, chega esse documento, seja o que for, você vai perceber o quê? Não dá para ficar postergando coisas aqui. Não dá para me deixar para daqui uma semana. Se alguma coisa desse nível, desse tipo acontece, eu preciso ir lá e me assegurar. Eu preciso ter segurança. Para que eu não venha a sofrer perdas, para que eu não entre ali numa energia futuramente de desespero. Então, entenda a importância disso, porque assim, muito pensamento, muita coisa a ser lida, né? Fala sobre prestar atenção naquilo que está lendo, e se fala sobre prestar atenção naquilo que está lendo, pode envolver documentos importantes, documentos que você está assinando, contratos, né? Então, assim, prestar atenção no que está sendo lido, prestar atenção no que está sendo dito também. Mas a tendência é o quê? Você se manter seguro ou segura. E claro, não deixar para outro momento. Não se resguardar, é o que está dizendo aqui. Não se resguardar. Ok? Vamos continuar aqui. Vocês estão prestes realmente aqui a ter uma mudança de vida. E é uma mudança que, a princípio, mantém um estado favorável. E assim,
Tem coisas que tá acontecendo aqui, Capricórnio, que você vai falar, era para acontecer ou estava no destino. Mas não é bem assim. Por quê? Vocês já ouviram aquela frase, quem faz o nosso destino somos nós mesmos. E é verdade. Imagine só que você vem levando uma vida, vamos colocar um aspecto importante para todos, saúde. Vamos dizer que você vem tendo problemas de saúde constantes. Você se automedica, passa, mas esses problemas eles continuam, né? Impedindo você, te incomodando, né? Às vezes causando desconforto. E isso é algo que você vem trazendo lá do passado. Então não é uma dor de agora, não é uma situação de agora. Você está trazendo lá do passado. Então veja só, já se tem um bom tempo, né, com a mesma situação. Só que aí de repente você resolve você resolve fazer algo na sua vida, algo que vai te trazer mais dinheiro, algo que vai te trazer uma boa estrutura de lar. Você está começando um relacionamento novo, você está começando alguma coisa nova na sua vida. E de repente, aquela falta de cuidado que você estava tendo em relação à sua saúde começa a incomodar de uma forma exagerada. E aí você vai ao médico, porque já não dá mais para, né, manter aquela dor, e aí você recebe o laudo, né, do seu exame. E aí você descobre que aquela dor que você tinha era um problema que pode ser resolvido com medicamento, ou pode ser resolvido com uma melhor alimentação, que pode ser resolvido de uma forma mais simples. Mas vamos dizer que você evita seguir esse tipo de tratamento, seguir esse tipo de atitude e, de repente, você continua mantendo a mesma coisa. E aí vamos dizer que a sua cura, né, seria fazer melhorar a alimentação. Só que aí você chega em casa, você continua tendo os mesmos hábitos alimentares, você não muda nada, você não vai praticar um esporte, e aí você evita, né? Você posterga a sua cura, a sua melhoria. E aí a dor vem de novo. Só que aí a dor vem para te internar. A dor vem para gerar um processo cirúrgico. De alguma maneira vai te estagnar. Talvez a dor vai te deixar impossibilitado ou impossibilitada de seguir a sua rotina. Tá? Então, por que eu estou dizendo? Não que isso vá acontecer, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque, assim, a teimosia, ou repetições aqui, ou querer seguir os próprios instintos, em vez de seguir as orientações, em vez de ter atenção, se deixar levar por coisas tentadoras, ou até pelo próprio ego, isso pode colocar vocês numa situação extremamente ruim. A energia ela tá falando, eu tô aqui para você, Capricórnio, para mudar tudo o que um dia você foi ou teve no seu passado. Eu tô aqui para transformar a sua vida, para fazer a coisa acontecer, porém, para que a sua vida progrida para frente. Para que você se sinta uma pessoa preenchida de amor, de entusiasmo, de otimismo, para que a sua vida seja diferente. É uma mudança de dentro para fora. Só que eu não quero. Eu tenho meu direito de não querer. E aí o que está acontecendo? Eu estou mantendo o passado fiel, eu estou sendo fiel ao passado, ao que o passado me causa, ao que eu trouxe do passado, indo para um caminho de estagnação. Eu travo algo na minha vida. E aí, se você falar, mas esse era o destino, não. Você consequenciou isso para sua vida. Por isso que eu dei o exemplo da saúde. Você consequenciou a falta de cuidado, de sempre estar correndo ali, de não seguir as coisas, consequenciou vocês. Tudo bem? Bom, os signos que eu tenho aqui para vocês são Touro,
Capricórnio, Virgem, tenho a energia de Sagitário e a energia de Áries. E energia de Gêmeos também, que podem vir aí a ser pessoas que vocês estejam lidando aí diante dessas situações. Tudo bem? Obrigada, se cuidem, Capricórnio. Tchau, tchau.